Irmãos, graça e paz, amém? Me perdoe pelo atraso, a chuva me segurou um pouquinho, não pude vir mais rápido que eu já vi. Irmãos, abra comigo no livro de Hebreus, vamos concluir a mensagem a qual o Felipe trouxe na semana passada, amém? Amém? Hebreus capítulo 3, verso 16. Irmãos, vamos orar? Ó Senhor, rogamos a Ti, Senhor, mais uma vez a Tua graça. Eu peço, Senhor, que o Senhor me conduza, que o Senhor me ajude, ó Pai, nessa ministração. Peço, Senhor, que o Senhor me guie por Teu Santo Espírito, ó Pai. Ajude-me e ajude a nós a compreendermos a Tua palavra. Nos dê mais do Teu santo temor, mais reverência a Ti, mais compreensão da Tua palavra, por intermédio do Teu Santo Espírito e por intermédio da Tua própria palavra. Esclareça aos nossos corações, Senhor, aquilo que o Senhor quer a nos falar, ó Deus. Fala conosco, nos quebranta e nos leva cativo a Tua palavra. Assim te pedimos no mérito de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. O texto diz assim: porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém? Irmãos, o texto de hoje vai ser um pouco mais breve do que no domingo, porque temos menos versículos, mas de suma importância. De fato, no livro de João a gente falou sobre incredulidade, e mais uma vez o tema ele vai enfatizar a incredulidade. Mais uma vez Deus vai vasculhar os nossos corações. Mais uma vez os nossos corações vão ser expostos, porque nós, homens natural, somos incrédulos por natureza. Se não fosse a graça do Senhor, se não fosse o Espírito Santo nos convencendo, nos trazendo a Cristo, nós nunca viríamos. Isso é uma convicção que eu creio que a igreja tem. Para começar, para contextualizar os irmãos, aqui nós temos, irmãos, uma argumentação grega. Eu creio que o Felipe expôs muito bem no culto passado, e ele enfatizou bastante sobre o Salmo 95. Aqui a gente não vai enfatizar tanto o Salmo 95, porque aqui o autor ele vai concluir com aquilo que nós chamamos de são perguntas, são mais perguntas retóricas mesmo. Aquilo que, quando ele quer falar com um intelector, com um intelector, ele vai usar de perguntas retóricas. E ele mesmo responde essas perguntas, esse que é o trabalho de uma pergunta retórica. Isso é uma prática grega muito antiga e que Deus aprove nos ensinar através disso. Então vamos introduzir aqui, vamos compreender o problema que tinha aqui por detrás. Aqui o autor ele vai deixar claro que os hebreus se enganaram com o raciocínio de que sua rejeição a Jesus Cristo era fiel ao antigo sistema. Para que os irmãos compreendam essa mensagem, os irmãos têm que ter isso em mente. Qual era o pano de fundo? Qual era a mentalidade dos hebreus? Qual era a mentalidade daqueles que estavam primeiro recebendo esta carta? O problema com eles era que, em seus raciocínios, eles tinham a ideia de que rejeitar a Cristo e voltar ao sistema da antiga aliança, voltar ao sistema do antigo pacto, era mais viável, era melhor. Eles tinham em mente esse tipo de raciocínio, esse tipo de ideia de que era muito melhor voltar. Não é à toa que em toda a carta aos Hebreus os irmãos vão ver 6 exortações principais e todas elas
fazendo ou dando ênfase com que eles voltem ou se arrependam desse pecado, desse mesmo pecado. Claro que aqui vamos aprender que o pano de fundo está em Números 13 e Números 14. Salmos 95 também. Mas aqui mais enfático, Números 13 e Números 14. Que é onde nós encontramos a história do povo de Deus, a história do povo de Israel, aonde que em Números 13, Deus vai ordenar que Moisés separe espiões para que visite a terra de Canaã, porque eles estavam próximos à fronteira. Percebe que o pano de fundo tem tudo a ver com isso. Só que quando chega em Números 14, nós vamos perceber que por conta dos espias, dos 10 espias, tirando Caleb, Josué e o próprio Moisés, todos os outros 10 espias infamaram o povo a pecarem contra Deus. Porque quando eles avistaram homens grandes, homens gigantes na terra, eles ficaram apavorados, eles ficaram ridicularizados com aquilo que eles viram. Então eles infamam o coração do povo de Deus. Se é que nós temos dúvidas se era o povo de Deus ou não, mas existe um debate, porque a gente sabe que salvação não se perde, mas isso entra em outro mérito. Em suma, as Escrituras vai dizer que Israel ali era o povo de Deus. E aqueles espias, eles infamam o coração, convence-os a rejeitar, a entrar na terra prometida. E é com esse pano de fundo que a gente vai aprender, dentro dessa arte grega, que é a arte argumentativa, a arte de fazer retórica, a gente vai aprender muito aqui sobre os nossos corações, que é um coração incrédulo, igual daquele povo. A disposição, ou sua disposição, de se agarrar, eu continuo aqui falando sobre qual era a mentalidade deles, a disposição de se agarrar ao sistema levítico foi realmente uma rejeição, a rejeição da palavra viva, do Deus vivo, que por meio de Cristo havia aberto um novo e vivo caminho. Muito importante entender isso daqui agora. Quando a gente lê a carta aos Hebreus, a gente às vezes lê ela um pouco desconexo daquilo que, qual é a intenção de nós estudar, sobre os pactos. E tudo tem a ver, porque percebe, irmãos, eles estavam com uma mentalidade, com um raciocínio, algo que já estava na mente deles que era muito difícil de tirar, era a antiga aliança, era o pacto com a antiga aliança, toda aquela coisa bonita que tinha na antiga aliança, que era os levitas, o sistema levítico, o sistema com o templo, o sistema de sacrifícios, eles estavam totalmente apegados a isso. E o escritor ele vai elaborar argumentos para provar de que o que Jesus Cristo fez é superior, é elevadamente muito maior. E é algo que nós, quando estamos lendo a carta aos Hebreus, nós devemos dar total atenção ao pacto da graça, ao pacto redentivo, ao pacto que Cristo fez, ao pacto que Deus fez por intermédio de Cristo na cruz. Percebe que no texto de João a gente apontou totalmente para a cruz, mas é as Escrituras sempre vai nos levar à cruz de Cristo. E algo que é muito enfático aqui é que a cruz de Cristo ela é destacada principalmente por conta do pacto de graça, ou do pacto da graça que Cristo fez. Tenha isso como pano de fundo. O raciocínio deles era então rejeitar esse pacto de graça. Mas não era da vontade de Deus que o povo de Israel permanecesse no Egito, nem no deserto. Seu desejo era que o povo entrasse na herança gloriosa da terra de Canaã. Voltamos a contextualizar Números 14. Seu desejo era que o povo entrasse na herança gloriosa da terra de Canaã. Mas quando Israel chegou à fronteira da herança, acabou adiando sua entrada, pois duvidou da promessa de Deus, por infamação dos espias. Não é possível lamentar os 10 espias. É possível sim, com a ajuda de Deus, disseram Moisés, Josué e Caleb. Mas, em vez de progredir na fé, o povo retrocedeu,
e se tornou mais incrédulo, e por isso perdeu a herança e morreu no deserto. Foi somente a nova geração que tomou posse da terra e entrou em seu descanso. Aqui vemos algo ainda pior, e Deus vai usar desse pano de fundo para poder ensinar os hebreus e para poder também nos ensinar. Um povo que já tinha um coração incrédulo desde o princípio, desde quando Deus os chamou da terra do Egito. Eles continuaram diariamente, sinal após sinal, milagre após sinal, continuaram ainda rejeitando Deus. Voltamos a perceber e a enfatizar que o problema de um povo, que o problema de uma nação, que o problema de um país, que o problema de uma cidade não é com o homem, é com Deus. A incredulidade, ela nunca está voltada ao homem por princípio, e nunca de primeira ao homem, nunca tem origem em nós mesmos. Mas a incredulidade de um povo, de uma nação, de uma cidade, de indivíduos como nós, sempre está voltada primeiramente à pessoa de Deus. E isso, claro, vai desembocar em Cristo, no pacto da graça, em tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que pode nos dar benefícios. Assim também como o povo. Porque a gente sabe que se aquela primeira geração tivesse entrado na terra de Canaã, como era o desejo de Deus, como diz o texto de Números 14, aquele povo teria se beneficiado. Mas não foi o caso. Então o autor ele vai chamar a nossa atenção para que nós tomemos os mesmos cuidados agora, a partir desses versos que vamos discorrer. Mas antes disso eu quero destacar algo. Dos versos 12 aos versos 15, foi enfatizado pelo autor o hoje. Nós lemos aqui na carta, no versículo 15, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Em toda a argumentação dele, dos versos 12 ao verso 15, ele quer enfatizar o hoje. Os irmãos perceberam na ministração de Felipe que foi muito bem enfatizado o hoje. Ele queria chamar a nossa atenção de que o Espírito Santo fala conosco ainda hoje. E devemos prestar atenção ainda hoje. Mas, isso ele queria transmitir uma urgência com isso. Mas os versos 16 aos versos 19, a qual vamos entrar agora, o autor expõe o salmo ainda, enfatizando a palavra rebelião. Verso 12 ao verso 15 é enfatizado hoje. O hoje. Hoje nós vamos enfatizar algo, e é o que de fato ocorreu por conta da incredulidade. Rebelião. É o que o autor vai deixar enfático aqui nesses 4 versículos. Vamos entrar no verso 16. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Quem provocou? Primeira pergunta que você deve fazer ao texto quando você lê o verso 16. Quem provocou? O salmista fala dos pais, aqui Calvino falando, Calvino comentando esse texto, ele vai dizer: o salmista fala dos pais como se toda a geração fosse incrédula, no Salmo 95. Mas é evidente que haveria entre os ímpios alguns que realmente temia Deus. O escritor registra isso para modificar o que o salmista disse com demasiada severidade, com o fim de sabermos que a palavra é proclamada a todos com este propósito, e que todos a obedeçam com igual concordância, e que todo o povo incrédulo é merecidamente condenado, quando o corpo é dilacerado e mutilado pela rebelião da maioria. Aqui ele está falando do fato de que Deus profetizou, Deus disse a Moisés que o cadáver daquele povo ficaria no deserto por conta da incredulidade de não crer que a terra prometida seria conquistada. Então Deus
bate com o seu martelo um juízo, que o corpo deles viraria cadáver ali mesmo naquela terra. E é isso que Calvino quer enfatizar. Ao dizer que alguns provocaram, quando na verdade foi a grande maioria. Ele faz isso não só para evitar escândalo, mas para encorajar os hebreus a seguirem o exemplo daqueles que creram. Precisamos perceber duas coisas aqui no primeiro verso a qual estamos expondo. O autor ele vai deixar claro que o povo de Deus o rejeitou. E isso, quando nós percebemos no texto, podemos olhar para o nosso coração e perceber várias vezes que rejeitamos a Deus. Mas percebe que o que ele quer enfatizar aqui não é isso. Embora ele enfatize por um lado. Mas ele vai fazer uma pergunta, perguntando quem provocou ou quem entrou? Será se foi todos? Isso que João Calvino vai levantar comentando esse texto. Não. Essa é a fala de João Calvino. Não. Nem todos foram incrédulos ali. E é isso que o autor ele vai enfatizar. E quer nos encorajar. O primeiro verso ele já nos encoraja muito. Como? Por mais que aquele povo ele foi incrédulo, por mais que nem a maioria daquele povo não entrou, alguns entraram. Alguns creram de que Canaã, de fato, era a terra que Deus havia prometido e que Deus lhes daria. Destaque fica para Moisés, Josué e Calebe. E existe uma boa aplicação aqui para nós. É como se ele dissesse: assim como Deus vos proíbe de imitardes a descrença dos antepassados, também põe diante de vós outros antepassados, cuja fé deve servir-nos de exemplo. E assim ele suaviza o que de outra forma poderia parecer aos nossos olhos algo extremamente duro, caso lhes dissesse que caso eles nos dissessem que repudiassem completamente os antepassados. Algo que podemos aprender aqui é que nós não deveríamos rejeitar todos os nossos antepassados. Podemos olhar para a incredulidade do povo, aprender com isso, mas também podemos olhar para a credulidade de Josué e de Calebe, por exemplo, e principalmente de Moisés. Então, isso não é um texto para nos desanimar, um texto para falar: olha os seus corações e olha só o que vocês fazem. Sim, isso vai esclarecer para nós. Mas existe, já nesse primeiro verso, um toque de esperança a nós. Um toque de alívio, por saber que Deus escolhe alguns que ainda os escolhe. Deus seleciona alguns dos seus eleitos, como Josué e Calebe e Moisés, para dar ouvidos à sua voz, embora ainda uma geração inteira o possa rejeitar. Embora ainda o Mogi das Cruzes inteiro possa rejeitar Cristo, possa rejeitar a fé reformada, possa rejeitar todo o pacto de graça, ainda assim, Deus tem os seus eleitos para confiar naquilo que Ele fez, naquilo que Ele já fizera. Então é isso também nos encoraja, olhando para esse verso. No verso 17, diz assim: mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Outra pergunta retórica. Uma pergunta que podemos levantar dentro dessa pergunta, do verso 17, é: contra quem se indignou? E aqui o autor indica que Deus jamais se irou contra seu povo sem justa causa. Como Paulo diz em 1 Coríntios 10, do verso 5 e verso 6. Seja quais forem as punições que lemos serem infligidas sobre o seu povo antigo, encontraremos o mesmo número nos mais graves pecados que provocaram a vingança de Deus. Não vou descontextualizar, mas quero usar um exemplo. Esses dias eu estava conversando com a minha irmã e nós falávamos sobre
apontar pecado de outros, mas não no sentido de julgar. Nós falávamos sobre, por exemplo, o homossexualismo. Esse era o contexto a qual nós falávamos. E a gente enfatizou na nossa conversa, lá na casa do meu pai, que, por exemplo, eu chamar um homem de viado ou homossexual, ela achou um escândalo, talvez, na minha argumentação. E alguns termos parecendo jocoso também, como raposa, e incitando isso, chamando eles de ladrões, aqueles homens. E quando usamos a expressão viado, por exemplo, estamos se referindo a um homem que gosta da mesma, como que eu poderia dizer? Gosta do mesmo gênero. O que isso tem a ver com o texto? O que isso nos dá de exemplo? A questão é que, em toda a nossa conversa, nós chegamos em um ponto. A indignação fica no seguinte: como pode Deus ser tão severo com um pecado como desse? Percebe? Se a gente olhasse para o povo de Israel, a gente poderia dizer: por que Deus foi tão severo com aquele povo que só foi incrédulo por um tempo? Mas a questão que a gente às vezes se perde olhando para a severidade de Deus, e foi o que eu disse a ela. O pecado, ele ofende muito mais a Deus do que qualquer punição severa da parte de Deus. O pecado, ele é muito mais severo, muito mais ofensivo ao Senhor do que qualquer punição que Ele nos traga para nos disciplinar. E aqui existe um exemplo muito grandioso com esse texto. Deus foi severo àquele povo, e Ele se indignou com aquele povo. Mas Ele foi justo, a sua causa foi justa, e Ele continua sendo esse Deus justo. Todavia, haveremos sempre de voltar a este ponto, a saber que a incredulidade é a principal de todos os males. Ainda que o autor considere no final este assunto sobre a incredulidade, contudo entende que ela foi a causa maior da maldição desferida sobre eles. Irmão, ninguém ofende a Deus sendo crédulo. Ninguém ofende a Deus confiando nele. Ninguém. Somos calvinistas, ou deveríamos ser. Estamos numa igreja reformada. Temos confiança sobre a depravação total, o último ponto dos 5 pontos do calvinismo. E nessa doutrina entendemos de que nós somos seres terríveis por natureza. E nós sabemos que quando nós pecamos, nós não estamos sendo fiéis a Deus. Quando nós pecamos, nós sabemos que o que já nasceu em nosso coração de origem é a incredulidade. E o que o autor vai deixar bem claro aqui nessas perguntas retóricas é exatamente isso. Ele vai enfatizar que o maior mal que tem, o maior mal que existe, é o pecado da incredulidade. É certo que desde o momento de sua primeira incredulidade, que falando do povo, nunca mais deixaram de cometer pecado sobre pecado. E assim trouxeram sobre si novos e contínuos castigos. Aquelas mesmas pessoas que por incredulidade rejeitaram a posse da terra que lhes era oferecida, prosseguiram em sua obstinação, às vezes por cobiça, às vezes por meio da murmuração, às vezes por meio da prostituição, às vezes por meio da promiscuidade com as superstições pagãs, de modo que sua impiedade se tornou mais e mais claramente atestada. Como que eu atesto a incredulidade de um povo, de uma nação, de um indivíduo? Pelos seus atos. Pelos seus atos. E aquela nação deixou muito clara pelos seus atos. Quando Moisés se prostrou diante deles, o texto vai dizer em Números 14, quando Josué e Caleb rasgou as suas vestes e implorou, discursando, vamos, confiem,
talvez Deus nos perdoe e nos deixe ainda entrar. Percebe que todo o apelo é inútil diante da incredulidade? Todo o apelo de amor da parte de Deus, usando homens piedosos, diante de uma nação incrédula, passa a ser inútil. Porque o problema, a raiz do problema está no coração. E era aquilo que estava no coração do povo. E não é diferente de nós hoje. E não era diferente dos interlocutores de Hebreus. Não era diferente aquelas pessoas a qual o escritor estava se dirigindo. Não é à toa que tem todo esse pano de fundo a nos ensinar. Aquela incredulidade, pois que se demonstraram desde o princípio, os impediu de desfrutarem da bênção divina. Porquanto, seu menosprezo pela palavra de Deus estava sempre a incitá-los a pecar. E como por sua incredulidade, desde o princípio, mereceram que Deus os privasse do seu descanso prometido. Existirá um juízo como existiu aqueles. Aqueles perderam Canaã. Nós podemos perder o repouso eterno. Nós podemos perder o descanso eterno. Como aqueles interlocutores de Hebreus também estavam, talvez, a ponto de perder. É claro que nesse texto, irmãos, existem divergências, a gente vai ver isso daqui a pouco, sobre repouso e o que significa esse descanso. Há uma gama de teólogos que vai dizer que esse descanso aqui ainda não aponta para o futuro, não aponta para o céu, mas sim para o nosso descanso espiritual em Cristo. Mas seja qual for, seja descanso em Cristo ou descanso no céu, esse repouso de qual as Escrituras vai falar no verso 17 e 18, não importa, porque se já estamos em Cristo, a vida eterna já é certa. O problema é se ainda não estamos, se não estamos dando ouvidos à palavra de Deus, para que tomamos posse desse repouso eterno. E esse é todo o cuidado que o escritor aos Hebreus está tendo conosco, que Deus está tendo conosco. O cuidado de nos atentarmos se vamos entrar ou não em seu grande repouso. Não vamos falar isso aqui hoje, não vai entrar, não vai fazer parte da exposição, mas no capítulo 4 ele vai começar a expor sim, sobre o descanso sabático, sobre o descanso que sim vai apontar para o céu. Mesmo que esse descanso que falamos, existem divergências teológicas, mas não importa, esse descanso de qual ele vai falar é um descanso em Cristo. É um descanso espiritual em Cristo. Porque todo descanso eterno tem que começar com descanso terreno em Cristo primeiro. Então por isso que não me importo muito com os debates teológicos dentro desse ponto. Mas existe uma grande aplicação para nós aqui. Assim, não será diferente para os que hoje não der crédito ao glorioso Evangelho de Jesus Cristo e permanecerem em suas incredulidades. Irmãos, sabemos que não existe mais templos de Salomão, templos a qual os levitas ficam. Sabemos que não existem aqueles rituais, os originais pelo menos. Então, Gessé, qual é a grande preocupação, será aqui do escritor aos Hebreus, que nós voltemos aquilo lá? Poderíamos tentar imitar e reconstruir, mas percebe que não é esse o grande problema. Os irmãos sim me entendem. Claro que o Espírito Santo hoje, nos transmitindo uma mensagem como essa, a preocupação dele, com certeza não é que vamos voltar ao templo, nós nunca nem vimos. Vamos voltar ao sacrifício, nós nunca nem vimos. Vamos querer ser levitas, nós nem sabemos nos portar como levitas. Alguns ainda que digam que são, né? Mas nós não sabemos. Então a preocupação não é essa em questão aqui. Mas algo está em jogo aqui. Se a carta ela vai enfatizar Cristo, se ela vai enaltecer Jesus Cristo, Jesus Cristo ele fala por si só de algo maravilhoso, que é o Evangelho. E aqui existe um grande perigo e uma linha tênue para nós. Se vamos crer verdadeiramente no Evangelho ou não.
se vamos tomar posse verdadeiramente do Evangelho ou não. O grande perigo de nós não entrarmos em qualquer repouso da parte de Deus prometida a nós, ou na nova Canaã, se assim você preferir, é se nós rejeitarmos o Evangelho. O Evangelho, ele está totalmente ligado ao pacto de graça. E é nele então que devemos ir, é nele então que devemos beber do Evangelho de Jesus Cristo. Somente com o Evangelho de Cristo, com ele nós podemos entender melhor o que o autor está querendo nos enfatizar. Não é o medo de voltarmos àquelas coisas do passado que nem sequer vimos, nós aqui presentes. Mas há algo que nós experimentamos, há algo que nós começamos, demos um pontapé de fé inicial, que é no Evangelho. Levantamos a mão, falamos a nossos parentes, dizemos, postamos, lá no começo que estávamos felizes com o Evangelho. A questão é, você ainda continua? O Evangelho ainda é tudo para você? O Evangelho é aquela... Você está ansioso ainda, o Evangelho é aquilo que te traz a fronteira de Canaã, e que se você com fé, se Deus te chamar hoje, você pula aos braços de Cristo no céu. É isso que o autor está dizendo. É isso. E nós nos deparamos com a nossa incredulidade todos os dias. Hoje eu me deparei várias vezes com a minha própria incredulidade. Várias vezes. Várias vezes. Eu tenho certeza que cada um de nós nos deparamos também. Para que murcharmos? Voltemos a meditar, voltemos a ouvir, voltemos a dar vazão ao Evangelho. Ao Evangelho. Se suas forças estão poucas, é porque você está meditando pouco no Evangelho. Se os seus caminhos estão tortuosos, é porque você tem olhado pouco para Cristo através desse bloco glorioso que é o Evangelho. O Evangelho é tudo, irmãos. O Evangelho é Cristo. O Evangelho, ele envolve esse pacto de graça, a qual nós queremos enfatizar na carta aos Hebreus. Você pode falar de sistema pactual, antigo, novo. Você pode usar todos os termos teológicos, filosóficos. Você pode usar toda a arte de argumentação. Se você não tiver o Evangelho em questão, em sua vida, você não tem nada. Você pode ter um sistema montadinho de pacto, em sua casa desenhado, mas se o Evangelho não for o centro de sua vida, você corre um grande risco de não entrar no repouso eterno. Você corre um grande risco de não estar descansando já hoje em Cristo, mas está em uma rebelião contra Ele. A sua rebelião contra Deus, o que vai revelar se você é rebelde contra Ele, como aquele povo era. Vai revelar se você está na fronteira, está dando ouvido aos espias, se você está dando ouvido, se estão te infamando o coração, quer fazer um diagnóstico, é se você está dando ouvido ao Evangelho de Jesus Cristo. Não estou falando de meros sistemas pactuais, teológicos, dispensacionalismo, não estou falando de teologia pactual, embora isso envolva, não estou falando disso, estou falando do Evangelho. O Evangelho é o centro. O Evangelho é aquilo que você ama. Irmãos, porque é a única forma, o que nos espera atrás daquelas montanhas, entende? De Canaã. Claro que parece algo baixo o meu exemplo que eu estou usando, mas é o Evangelho. João, no capítulo 17, verso 3, do próprio Evangelho de João, ele vai dizer assim: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Percebe? A vida eterna é esta. Quando falamos sobre repouso eterno, estamos falando sobre vida eterna. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Quem? Deus, Pai. E a Jesus Cristo, a quem expõe todo o Evangelho, a quem enviaste. Faça um diagnóstico. Cristo, Ele toma a maior parte dos seus pensamentos? Cristo e o Evangelho
Quando você está trabalhando, ele é que ocupa a maior parte dos seus pensamentos? Quando você está lavando a louça, está tomando banho contente, está cantando o quê? O Evangelho? Quando está no sofá assistindo, vê o conteúdo, muda, não muda? É o Evangelho? Entende, irmãos? Você vai abrir a porta, entrar dentro da sua casa e você sabe, eu vou entrar porque aqui eu vou meditar melhor no Evangelho. Eu vou sair porque eu vou para a igreja porque eu vou ouvir o Evangelho. Ele é seu anseio, entende o que eu estou falando sobre rebelião ou não rebelião? Porque você está na fronteira, Deus já lhe chamou, você está aqui. Vai atravessar ou não vai? Como eu sei? Se eu sou um Caleb, se eu sou um Josué, se o Evangelho é algo que está fitando os meus olhos, se o que está fita em os meus olhos, as realidades celestiais eternas, é o glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Poderíamos expor horas o Evangelho de Jesus Cristo, não eu, mas um bom expositor, porque ele é muito, muito glorioso. Como diz o Paul Washer, na verdade vamos passar a vida inteira no céu e ainda não vamos dar conta de conhecer esse glorioso Evangelho. Mas percebe? Criança, olha, coisa maior, que você mais pode dar valor em toda a sua vida, não será tênis de Nike, carrão, roupa de marca? O Evangelho. Todo anseio de um pai piedoso deveria ser que o filho conhecesse o Evangelho. Todo anseio de uma esposa, que seu esposo se aprimorasse melhor no Evangelho. Todo anseio de um homem, o anseio daquele que busca uma mulher, é que ela fosse fita no Evangelho. Toda a nossa vida, toda a nossa congregação deveria estar em torno do Evangelho. O Evangelho é a coisa mais gloriosa que existe em nossa vida. Se estamos aqui, se não estamos mais mergulhados em pecado, se não estamos mais com os nossos olhos fitos em bebida, em droga, em tudo aquilo que é de mal, é porque existe algo que nos atraiu, que Deus usou, foi o Evangelho. Era incrédulo? Não conseguia confiar em Deus? Que te resgatou, a isca, foi o Evangelho. Percebe? Eu não poderia falar da carta aos Hebreus, irmãos, enfatizar pacto aqui, sem o Evangelho. O Evangelho é a coisa mais gloriosa. E ainda estamos, percebe? Ainda estamos nem na ponta do iceberg, porque eu estou falando do Evangelho, mas ainda nem expliquei. Mas a vida eterna é esta: que conheçam a Ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Começa no envio de um Deus homem. E se conclui nesse Deus homem ressuscitando, para nos ressuscitar com Ele, depois de morrer em um madeiro. Nisso deve estar toda a nossa confiança. No verso 18 diz assim: e quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Deus jurou que eles não entrariam em seu repouso por causa da dureza do por causa da dureza do coração do povo de Israel. O cerne do problema é o problema do coração. O povo de Israel, com exceção Moisés, Josué e Caleb, errou no coração, o que significa que o coração deles se afastaram de Deus e de sua palavra. Também demonstraram possuir um coração incrédulo, cheio de perversidade. Não creram que Deus lhe daria vitória em Canaã. Eles viram Deus realizar grandes sinais no Egito, e ainda assim duvidaram de que Deus estivesse à altura do desafio de conquistar Canaã. Assim Deus enviou um julgamento sobre Israel no deserto. A geração toda foi condenada a morrer, e somente a nova geração poderia entrar na terra. Deus disse: não entrará no meu repouso.
ele volta a enfatizar sobre essa questão do grande repouso. E que repouso é esse a qual o escritor está falando a nós? Eu já disse, existe uma grande divergência teológica aqui por grandes teólogos. Talvez esse repouso seja próprio céu, mas eu não acredito que ele esteja falando disso, porque no capítulo 4 dá mais ênfase a isso e parece ser mais isso. Mas esse repouso destaca-se muito mais com uma segurança em Cristo, descansar em Cristo, perdão, repousar, descansar em seus braços, confiar plenamente em Jesus Cristo, para assim o grande repouso eterno. Mas Deus aplicou um grande juízo sobre aquela nação, aquela antiga nação, porque não confiaram que repousariam, não confiaram que descansariam em Canaã. A questão aqui do capítulo 18 é exatamente essa: se confiamos ou não de que Deus ele tem um repouso a nos dar. Porque percebe, irmãos, a incredulidade é exatamente isso. Ela não consegue olhar para as promessas de Deus. Ela não vai conseguir confiar nas promessas de Deus. E aí que nós vasculhamos os nossos corações, e aí que nós podemos ter discernimento se estamos confiando ou não, e se o nosso anseio é esse repouso. E se não estamos à beira de um grande juízo. Existe uma grande aplicação aqui no verso 18, que eu pontuei assim: mas qual é a relevância de uma mensagem como essa para os cristãos de nossa atualidade? O fato é que nenhum cristão hoje, seja judeu, seja gentil, pode voltar ao sistema legal mosaico, uma vez que o templo foi destruído e não existe mais sacerdócio. Mas todo cristão é tentado a abrir mão de sua confissão de Cristo e voltando ao sistema do mundo, fazendo concessões indevidas e vivendo em escravidão. Pontuo mais uma vez: nós não corremos o risco, nós aqui, de voltarmos ao antigo templo. Embora lá em Israel, os judeus, eles tentem fazer isso. Mas não faz parte de nosso contexto. Mas somos sim tentados a voltar aos antigos rudimentos a qual vivíamos. E você sabe do que eu estou falando. Você tem um coração por natureza perverso como o meu. E quando eu vasculho, eu percebo isso. Eu sei que você também percebe. Somos tentados exatamente, irmãos, quando somos afligidos, perseguidos, o que vem de primeira, a primeira tentação é voltar da onde éramos. Você não vai lembrar daquilo que você nunca fez. Mas da bebida que você bebia e se entregava às drogas, isso você vai lembrar. Os amigos que lhe rodeavam, isso você vai lembrar. O dinheiro que você possuía por pura ganância, isso você vai lembrar. Estava muito melhor. Passava muito menos sofrimento. Como o povo. Entende? O que o autor está aplicando às nossas vidas? Como o povo. Irmãos, isso aqui é um absurdo. 12 espias de testemunho. E só 2 conseguiu perceber aquela coisa gloriosa que estava do outro lado. 10 convenceu o povo a voltar. E eles disseram para si, aquela multidão de cerca de 2 milhões de pessoas, dizendo para si: voltemos, arrumemos líderes para nós, vamos formar um grande líder. Moisés não está com muita coisa não. Ele está falando de um descanso aí do Canaã que não vai dar muito certo. O povo em si, percebe? Não precisa de muito, mas com certeza havia ali Satanás os tentando e os convencendo: voltemos! Para que nós vamos ficar aqui? Os nossos filhos vão morrer. Para quê? Para entregar eles nas mãos dos gigantes? Foi para isso que Deus nos tirou do Egito?
Lá, ao menos ainda existia quase um comunismo ali, né? Uma coisa, um regimento fechado. Não sei se era bem isso, talvez não, algo muito diferente, mas eles estavam entregues ali ao que eles davam. Não é diferente de hoje, a gente quer, né, mais Estado, mas não é a questão. Mas a questão é: seu coração está que nem o deles? Percebe? Querendo voltar? É exatamente esse ponto. Quando você está sozinho, irmãos, meditando, sofrendo, você não consegue ver a solução desse problema. É aí que nós somos tentados a voltar àquilo que nos pertencia. Mas percebe, e aqui é uma linha muito tênue, mas aquele povo parecia porcos. Como Jesus ensinou. A natureza deles parecia não ter mudado. Como uma nação como aquela poderia ver milagres como aquele e ainda querer voltar à antiga vida? Entende? Como nós podemos mergulhar, ouvir, experimentar, viver no Evangelho da cruz de Cristo e ainda desejar olhar para trás, ver Cristo pendurado no madeiro? Eu não estou falando de um quadro de Mona Lisa, não estou falando de uma imagem como essa, iluminista, realidade. Não, estou falando de Cristo. Consegue olhar para Cristo? Consegue olhar para Cristo e ver Ele bebendo todo o inferno que você deveria ter bebido? Todas as chicotadas que nós deveríamos ter tomado, Ele tomou? Até a última gota? Você consegue olhar para Salmo 78, verso 5 e ver sobre a ira de Deus seria despejada sobre nós, e Cristo bebendo até a última gota, e ainda querer voltar? Voltar para quê, irmãos? O que tem lá? O que é maior do que Cristo? O que é maior do que a cruz de Cristo? O que tem de maior você olhar, contemplar Jesus, Filho de Deus, morrendo em nosso lugar, recebendo uma coroa de espinhos, e pelo poder do Espírito Santo ressuscitando milagrosamente e intercedendo por nós, para eu querer voltar? Você não vai encontrar nada mais espetacular do que isso. Nem a mente mais engenhosa do mundo, nem o homem mais mau e perverso e inteligente do mundo pode nos atrair com algo tão glorioso quanto o Evangelho. Nenhuma mente tão boa, um homem tão bondoso, tão piedoso pode nos convencer, claro, enganoso, mentiroso, falso profeta, pode nos oferecer algo como o repouso do Evangelho. Então, não pode chegar ao nível do Evangelho nada a nos convencer a tal ponto de voltarmos para trás. Mas por isso que eu destaquei, irmãos, sobre a natureza. Eu tenho grande dúvida sobre a natureza daquele povo. Quando eu digo natureza, eu digo sobre nascer de novo ou não. Essa é a questão. Porque se sua natureza ainda continua uma natureza caída sem Jesus Cristo, não duvide, você vai voltar logo menos aos rudimentos do mundo. Você nunca saiu? Mas, se você se revestir com as vestes de Cristo, se lavar com o sangue do Cordeiro, tomar posse, lembra que aprendemos sobre fé? Da justiça de Cristo em seu lugar, a sua natureza será transformada.
Você, como Caleb, como Josué, vai implorar para que os outros venham também a este repouso. Você vai olhar para os perdidos e vai dizer: não, seu louco! O que você está fazendo? Você quer voltar? Você vai olhar para ele como Caleb, vai rasgar suas vestes e vai dizer: venha, olha, se arrependa. Porque você sabe o que lhe espera do outro lado. Vocês sabem o que tem atrás dessas montanhas. E é muito mais do que terra de Canaã. É muito mais do que terra que mana leite e mel. É o próprio Deus em pessoa lhe esperando. É o próprio Cristo, reluzente, com as mãos furadas, em glória. Percebe? Isso é o valor. Esse é o valor de todo o repouso. Cristo. Tudo se volta nele. Poderia rodear várias vezes, ir por vias e voltar. Cristo voltaria ainda em cena. Ele é o verdadeiro repouso. E é Ele a qual o Espírito Santo lhe chama a não revogar. É Ele que o Espírito chama para você não voltar atrás. Porque Cristo, é Cristo que tem mais valor. E a gente vê isso muito bem na carta aos Hebreus. Melhor carta para expor esse valor que há em Cristo. Que você não pode, não deve dar vazão a qualquer pecado que te engane a voltar. Mas olhar para Cristo. Cristo. Verso 19, vamos à conclusão. Diz assim o verso 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Vemos no verso 19, conclusivo, que aquele povo, não pôde entrar. O povo de Números 14 não entrou no descanso prometido. Por causa do quê? Por conta da incredulidade. Eu disse no começo que esse seria o grande tema. Primeiro pontuei, que foi pontuado na outra mensagem, o hoje. Aqui está sendo enfatizada a rebelião. Vocês podem perceber isso intrínseco em tudo aquilo que eu estou falando. Toda incredulidade, toda rebelião teve uma origem de incredulidade. Se aquele povo não entrou, se rebelou, bateram o pé, disseram, não vamos confiar em Deus, foi por conta da incredulidade. Aqui o autor conclui suas perguntas enfatizando mais uma vez que o povo de Israel não pôde entrar no repouso por causa de sua incredulidade. Uma aplicação final. Na raiz de toda rebelião e desobediência voluntária está a incredulidade. Matthew Henry, comentando esse versículo, ele vai dizer: isto é, simplesmente recusar confiar no Senhor e na sua palavra. Aqueles que não descansarem na justiça de Cristo também não entrarão no descanso eterno. E se o crente de hoje expressar incredulidade para com Cristo, rejeitando o pacto da graça, que é expressamente visto na cruz, os resultados serão os mesmos que Israel teve antigamente. E eu concluo nisso. Foi rápido, mas conclusivo. Aplicação final, irmãos, para nós. Sei que ficamos temerosos ao ouvir uma mensagem como essa. E o Espírito nos chama a temer mesmo. A mim temer. A você temer. Para que nós não sejamos incrédulos. Olhar aquilo, tudo que Cristo fez em nossas vidas. Todo o chamamento que Ele fez em cada indivíduo. E formando uma igreja. Somos uma igreja. Isso aqui não pode ser perdido de maneira alguma. Não pode ser destruído e somente os nossos filhos se beneficiarem. Nós devemos continuamente crescer como igreja, ver os nossos filhos frutificarem, mais gente, mais povo, para Deus.
a partir de um coração crédulo, confiando no grande repouso final. Se queremos crescer como igreja, em comunhão, devemos ter isso em mente, que Cristo ele nos chama para um grande repouso. E se você der ouvidos a isso, como foi bem enfatizado no versículo 15, então entraremos. Somente Deus sabe quem entrará, somente Deus sabe quem confiará. Mas nós, como igreja, concluo, irmãos, e digo, oremos um pelos outros, amemos uns aos outros, de fato, desejando que cada um de nós estejamos firmes neste repouso, firmes neste pacto de graça, firmes no Evangelho, para que todos nós possamos cruzar essa grande montanha e ver a grande Canaã, ver o grande Cristo, ver o grande céu, ver de fato o poder do Evangelho sendo aplicado em nossas vidas. Amém? Assim eu concluo. Deus nos abençoe.